Glória a Deus. Senhor presidente, senhor vice-presidente, toda a mesa diretora, senhores convencionais, esposas, saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero transmitir a saudação do meu pastor, reverendo José Orisvaldo, que transmite um abraço ao pastor Bezalael, à mesa e à igreja. Queridos, eu quero tomar por base um texto muito conhecido, mas está no meu coração. Capítulo 5 do segundo livro do profeta Samuel, versículo de 8, segundo Samuel, capítulo 5, versículos 8. Para não me tornar redundante, só o versículo 8. O texto está escrito: porque Davi disse naquele dia: qualquer que feriu os jebuseus e chegará ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Queridos, tomando por base esse texto, tem uma experiência ou algumas experiências que eu quero tomar por base para falar-lhe sobre o poder de uma aliança. Quando a gente lê o texto, os amados hão de convir que a história sabemos de cor e salteado. A história de Davi tem algumas experiências particulares, até porque, quando nós analisamos o contexto, deparamos-nos com 3 pontos: fidelidade, lealdade e gratidão. Eu quero me ater nesses 3 pontos: fidelidade, proveniente de fé, lealdade e gratidão. Os irmãos hão de saber que Saul chegou ao ápice do seu reinado, a ponto da Bíblia está registrado que Deus gostou do que viu, do que ele fazia, e o próprio Deus decidiu ratificar, confirmar a sua dinastia para sempre. Porém, no momento decisivo, Saul decepciona. Então, em síntese, Deus vai em um lugar simples, sem expressão, e enquanto Saul é perturbado espiritualmente, o nome chamado Davi é soado aos seus ouvidos, E quando o nome soa, é construtivo, uma referência de um louvor, de um cantor que louvava diferente, com unção. E ali surge o primeiro encontro. O que nós observamos é que as experiências que Davi galgou com o rebanho trouxe-lhes alguns pontos positivos. Até hoje, quem vai nos campos de Boaz, até hoje, século 21,
obviamente, geograficamente, com algumas mutações, você não vê nada que atraia. Até hoje, você, rapaz, como é que alguém vai escolher um obreiro daqui? Pela simplicidade do local. Então, sintetizando, é dali que Deus vai apresentar de forma definitiva Davi a Saul. E olhe que Saul tinha chegado a um ápice tão alto que compuseram um hino nacional em sua homenagem. Diz o texto bíblico que quando eles voltavam da guerra, de forma conjunta, coletiva, as mulheres de Israel enalteciam a braveza, a coragem de Saul, dizendo: Saul matou seus milhares. Este era o hino oficial para tempo de guerra. Aí agora, com o advento de Golias e dos filisteus, então Deus não vai apresentar mais agora Davi a Saul, mas a todo o exército. Com a vitória de Davi sobre Saul, o exército conhece Davi e, consequentemente, a notícia se espalha e todo o Israel conhece a bravura, a coragem de Davi. Então, em síntese, a Bíblia nos diz que por conta desse sucesso, o hino teve que mudar. Colocaram uma estrofe a mais. E essa estrofe, meu amigo, deu problema. Porque agora, quando voltavam da guerra, Davi, Saul e o exército, as mulheres cantavam o hino, mas acrescentavam a estrofe: Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. A estrofe é problema. Outro dia, geralmente quando o meu pastor está no culto, na minha retaguarda, eu não ensino, eu prego. E um dia alguém importante me perguntou: por que você nunca ensina? Eu digo: a senhora acha que eu não tenho juízo? Eu vou ensinar a igreja com o meu pastor atrás de mim? Vai se aparecer uma estrofe a mais. Eu já vi muita gente quebrar a cara por isso. E os irmãos também têm conhecimento. Agora Davi é ovacionado, tem uma participação no hino, e isso causa ciúmes no coração de Saul. Então, quando Saul enciuma-se, então agora qual é a atitude de quem tem ciúmes? Eliminar o oponente. Entendam cada ponto que eu vou falando. Nós estamos diante de homens que reverenciam. Porém, até hoje isso funciona assim. Você se tornou uma ameaça entre, não generalizo, mas de uma maior parte, a maior investida tem que eliminar, é uma ameaça. Então Davi se tornou uma ameaça, não só para Saul. A ameaça agora de Davi é para toda a dinastia. Porque o futuro rei, legalmente, na ótica da monarquia humana, era Jonatas. Depois de Jonatas, era Esbozete. E depois de Esbozete, o neto de Saul, Mefibosete. Então já havia uma dinastia cujo próprio Deus quase que ratifica anteriormente. Então, o que é que vamos fazer agora? Eliminar Davi. O interessante, irmãos, povo é povo. Aquele povo que ovacionava a Davi, aquele povo que cantava os seus 10 milhares, a estrofe
a ameaça, agora perseguido vai ser, porque Saul quer matá-lo. Quando Saul quer matá-lo, Davi fica sabendo a mudança de comportamento. Encontrou no Amasrizo. Então ele vai a Jonatas e toca no assunto. Os irmãos, no primeiro livro, capítulo 20, não quero ter detalhes, sei que os irmãos chegam já às 5 horas, mas os irmãos vão ver que o convênio entre Davi, ele vai falar com Jonatas no capítulo 20, de 13 a 16, ou antes no contexto. Ele diz, Davi diz a Jonatas que o pai de Jonatas quer matá-lo. E Jonatas não acredita. Não, Davi, você está enganado. O pai não quer lhe fazer mal. Vamos à festa. Não, eu não vou. Eu quero que você me libere para mim ir na casa do meu pai, celebrar a festa com meus irmãos e com minha família. Porque se eu for para a festa, seu pai vai me matar. Aí Jonatas diz, não é possível. Faça o seguinte, vamos fazer uma prova, bora. Você me libera. Libero. E eu vou fazer mais, Davi. Se eu perceber se é verdade, eu vou te avisar. Então ali fizeram um acordo. Jonatas disse, se eu perceber que se o meu pai quer te matar, depois do terceiro dia da festa eu voltarei, pegarei a minha flecha e atirarei. E chamarei o meu servo e mandarei ele pegar a minha flecha. Se você ouvir eu dizer, corre porque a flecha caiu além de ti, é verdade, foge. Mas se eu disser que ela caiu antes, vem, porque é paz. Jonatas, candidato à sucessão, faz esse acordo com Davi. E ambos, Davi para a casa do pai, e Jonatas para a casa do rei, seu pai. A Bíblia diz que no primeiro dia da festa, tudo tranquilo, não havia, nem tocaram no assunto. Segundo dia da festa, o lugar de Davi continuava vazio. Aí Saul queria matá-lo ali, perguntou, Jonatas, cadê o filho de Jessé que não veio? Aí Jonatas assume a culpa e diz, pai, eu o liberei para ir celebrar com seu pai e sua família. O ódio no coração de Saul era tão grande que ele cegou a imagem do filho e atirou-lhe para matar. Veja o ódio, o rancor nascido por conta de uma chamada, de uma escolha, por conta de aplausos. Então, quando Jonatas vê isso, sabe que é verdade, e o coração dele entristece, porque ambos eram amigos. Então é quando a Bíblia fala, os irmãos vão encontrar no texto que eu falei, não vou ler por questão do horário. Ele atira a flecha e grita, a flecha caiu além de ti, vai, corre. E Davi por trás do morro percebeu, e as lágrimas começaram a descer. Vem a Jonatas. Olha que coisa linda, gente. Se isso, não generalizo, fosse pontual em nosso meio, o sucessor legalmente, na ótica humana, porque o espiritual, ou seja, é mais difícil. O direito de suceder o pai era de Jonatas. Quando Davi vem, que ambos se abraçam, Jonatas abre o coração e diz, Davi, eu sei que Deus te deu o trono de Israel. Ele estava dizendo, eu não vou entrar no meio. Eu sei que quando o meu pai passar, é você que vai ser rei. Então, já que meu pai quer te matar, eu quero fazer uma aliança contigo.
Quando tu sentar no trono, reinar sobre Israel, se eu ainda estiver vivo, você não vai esquecer de mim? E se eu morrer ou já estiver morto, você vai cuidar da minha família, Davi. Aí Davi diz: sim, Jonatas. Fechar uma aliança. Se separam, e agora Davi vai ser perseguido pela maior autoridade política de Israel, o rei Saul. A Bíblia diz que os louvores, a Bíblia, na nossa mente, na questão contextual, não já se cantam mais a estrofe de Davi. Porque cantar a estrofe de Davi agora era a cabeça prêmio. A estrofe é tirada. O ovacionado se sente só. O que antes era aplaudido vai ter que viver de caverna em caverna. Os amigos que chegam a ele, você não queria na sua convenção? Endividados, amargurados, desprezados, só peça ruim. Se chega a ele, ele se torna líder de todos e vai fugir. E o interessante é que você não vê uma frase contextual, digna ou escrita, dele detratar ou denegrir a imagem de Saul. Porque a fidelidade é como um fio. Você segura numa ponta, o outro na outra, e ambos vão fazer de tudo para aquele fio não quebrar. Então observem que Davi tinha motivos, porque ele era justo, sincero, e não merecia perseguição. Ele poderia reclamar, denigrir a imagem do rei, mas ele tinha consciência que para chegar onde ele chegou, não foi por acaso, foi pelas mãos de Saul. Para ele sair do pasto, para ele sair dos campos de Boaz, para ele ser conhecido em todo Israel, foi Saul que fez ele, querendo ou não. Foi Saul que deu ordem para ele ser cabeça do exército, foi Saul que deu a filha para ele casar, foi Saul que contribuiu. Então ele teve a oportunidade de eliminar Saul. Eu tive o privilégio já de algumas vezes entrar na caverna, ver lá do campo de Moabes e passar aonde Saul entrou. E a história mostra pela veste dele que era frio. Meio de março, abril em Israel é frio de doer, ventania forte. Partindo do pressuposto que seja da data outra, mas era frio, que ele estava com a capa. E ele entra a Saul para fazer necessidade fisiológica. Agora, quem está no fundo da caverna, a oportunidade chegou, Davi e os seus companheiros. Observe que o texto diz que não foi iniciativa de Davi, mas de quem? Dos companheiros. Porque os companheiros, eles entraram de gaiato. E Davi foi chamado por Deus. Cuidado não ir na onda, gente, de quem entra de gaiato. Aproveitando do seu nome, da sua história, da sua posição. Aí eles chegam e diz: Davi, a hora chegou, agora arrebenta. Deus entregou Saul nas tuas mãos, vai lá, detona. E não é que o coração de Davi acreditou? Pegou a espada e disse: agora chegou a mesma hora, influenciado. Na hora, o coração volta, a mente volta a si, e ele entende, não, ele é escolhido de Deus, ele é ungido.
Aí só para a prova, cortou um pedaço da capa que acabava o frio de Saul. Cortou, botou no bolso e foi embora. Depois, quando o rei saiu da caverna, ele apresenta: olha, rei, se eu quisesse, você não tinha mais vida, porque Deus te entregou nas minhas mãos. Quer prova disso? Olha aqui, ó, um pedaço do teu manto que eu cortei. Um pedaço de manto, filho. Agora, qual foi o maior problema no fim da vida de Saul? Foi dinheiro? O que fez mais Davi sofrer quando ele envelheceu? O frio. Um pedaço da capa de Saul que ele cortou, já rejeitado por Deus. Então diga: companheiro, cuidado no que você faz, cuidado em quem você toca. O maior problema foi o frio. Nada acabava com o frio de Davi. Em suma, Davi, ele vai crescendo, correndo, dando uma de louco. Queridos, tem situação que o rapaz dá uma de doido, chega até a babar. Você já imaginou um futuro, um homem escolhido por Deus, uma situação? Olha o que é o ser humano, ele dá uma de doido, escumando feito doido. Passando todos os tipos de experiências. Mas olha como ele confiou em Deus. Em nenhum momento você vê ele denegrir a imagem de Saul. Ele tinha 1001 motivos, mas ele era fiel. Era dizendo para Saul: no coração você pode estar errado, mas eu prometi fidelidade e vou até o fim. Ele não denegriu a imagem do seu rei, que ainda o era, mesmo rejeitado. Então observem que chegou ao ponto que o próprio Saul se rende, pede perdão. Me perdoa, meu filho, eu agi como um louco. E acabou toda a perseguição. E ele não denigra a imagem do rei. Muito pelo contrário: ó rei, por que o senhor persegue um cachorro morto? Olha que ponto ele desceu. A Bíblia diz, em síntese, que Saul morre. A guerra vem, ele morre, e no mesmo dia a sucessão imediata de Jonatas. Você vê que quando a notícia chega a Davi, alguém que se autopromover, olha o que é fidelidade. Quem quis pegar fama de matar rei, achando que o coração de Davi ia se alegrar com a morte de Saul, perdeu a própria vida, porque quando disse a Davi que ele mesmo tirou a vida de Saul, ou seja, para ganhar ponto, para ganhar voto, Davi lançou os seus soldados contra ele e os praguejou, porque ele não deveria ter feito, e nem se tivesse feito com o ungido de Deus. Será que ele era fiel? Queridos, muitas vezes os nossos líderes fazem coisas que a gente não concorda. Mas o maior é quem tem direito de julgar o menor e não o menor o maior. Eu trabalhei 40 anos profissionalmente e o meu patrão dizia: Bento, a ordem maior acaba com a menor. Eu decidia alguma coisa, ele chegava e dizia: não, Bento, eu não quero assim, vá e mude. Não questionava: sim, senhor, a ordem maior elimina a menor.